Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá dar mais um passo aí na nossa playlist falando sobre filhos e filhas dos orixás. Eu tenho prometido para vocês trazer a continuidade de cada filho e de cada filha, de cada orixá aí, né? Essas características básicas em cada um que a gente já falou. Já falamos de Pai Oxóssi, né? Dos filhos e filhas de Pai Oxóssi, de Pai Oxalá, de Pai Ogum, de Pai Obaluayê, e hoje nós vamos falar de Mãe Oxum. Mas só vou trazer a continuidade se você deixar aí nos comentários que você quer saber o restante aí, né, das características, quer que eu fale mais um pouco. E assim que eu falar de alguns, eu vou retornar naqueles que eu prometi falar, se tiver bastante pedidos ali. Se não tiver, eu vou dando prosseguimento, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos falar hoje dos filhos e filhas de mãe Oxum, tá? Deixa eu minimizar minha tela para que eu possa ver aqui o conteúdo que eu separei hoje para a gente. Tá dentro daqui das minhas anotações, mas para mexer com esse cadernão aqui, ficar com a cabeça baixa, eu não quero. Então, eu tirei foto dele, então tá aqui no notebook para que eu possa ter ali como base. Então vamos lá, gente, filhos e filhas de Mãe Oxum. Mãe Oxum é a orixá, né, que traz aí a energia do amor incondicional de Deus, nosso Pai. Por isso é também conhecida como a mãe do ouro, né? Algumas vertentes cultuam ela no dourado, outras no amarelo, que representa o dourado. Na Umbanda Sagrada é o rosa, mas para trazer prosperidade também se usa o dourado ou o amarelo. Existem outras vertentes que aí cultuam Mãe Oxum no azul, né, escuro, né, o azul royal, que lembra aí um pouco da veste de Nossa Senhora Aparecida, e outros no azul claro, que representa a água, tá? Aqui na casa de oração cultuamos ela no rosa, da Umbanda Sagrada, ou para trazer a prosperidade, né, na cor dourada ou amarela. Então vamos lá, vamos falar de nossa amada Mãe Oxum, a mãe do amor incondicional de Deus nosso Pai. Os filhos e filhas de Mãe Oxum, né, são amorosos, são muito amorosos, né, emotivos, gentis, né, são meigos, são espíritos, né, que trazem um amor muito vibrante dentro deles, tá? Então, assim, acabam se tornando sensíveis, muito sensíveis, né? Choram por qualquer coisa, por tristeza, por alegria, por felicidade, né? Lágrimas são aí muito forte nos filhos e filhas de Mãe Oxum, tá? O foco, né, está no emocional desses filhos. Então, assim, são especialistas em sentimentos. Então, assim, eles veem o mundo de acordo com aquilo que sente. Então, interpreta tudo de acordo com aquilo que sente, tá? Nos outros, nos ambientes, nos lugares, em tudo, tá? Todos os filhos e filhas de Mãe Oxum são bons ouvintes. Eles se preocupam muito com os irmãos, com os outros, né? E querem sempre estar ajudando, se preocupam com todos aqueles que estão em sua volta. São muito procurados por pessoas que precisam de conselhos, que precisam de colo, de auxílio, né? Então são ótimas e ótimos conselheiros, tá? Pessoas sinceras e fiéis, muito fiéis, são maternais, protetores, protetoras, né? São persistentes em tudo que fazem, são observadores, observadoras, organizadas. Nós são ótimas mães, mães são ótimos pais. Então, assim, tudo que tocam, organizam, né? Com amor, com carinho, né? São extremamente detalhistas, muito detalhistas. Então, quando começam a contar histórias, são bem detalhistas, são perfeccionistas ao extremo. Toda filha de Oxum é perfeccionista ao extremo, né? Porque ela quer fazer tudo da melhor forma possível, com muito amor.
né? Agora, vamos falar um pouquinho de como é o mental e o emocional, né? Dos filhos e filhas de Mãe Oxum. A estrutura mental do filho e da filha de Mãe Oxum é regida pelo emocional, como a gente já disse, são emotivos, são sinceros, são leais, né? São sensíveis. Então, é regida pelo emocional. A filha ou filho de Oxum vê o mundo de acordo com o sentimento. Então, tudo que eles estão vendo é de acordo com o sentimento. Então, tendem a sentir muito a dor do outro, né? A forma com que o outro está vivenciando aquela dificuldade daquele momento ali. O filho e filha de Mãe Oxum, ele tende a trazer aquilo para o seu interno. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, tá? Então, assim, não age pela razão, e sim age pela emoção. Então, o emocional é muito exacerbado, então não age com a razão, vai agir sempre com o emocional. E aí é que está um pouquinho do perigo que a gente vai falar num próximo vídeo aí sobre o negativo, né, das filhas e filhos de Oxum, assim como a gente vai falar dos outros orixás. Porque assim, quando você age sem o racional, você age só com a razão, você pode se desequilibrar muito facilmente, né? Então, os filhos e filhas de Mãe Oxum, né, de frente, né, de junto, tendem a trazer muito essa característica, tá? De, às vezes, estar se desequilibrando, né, por conta da forma com que sentiu que o outro está, tá? Classificam o mundo conforme aquilo que sentem. Então, até as classificações, tudo aquilo que eles veem, eles separam de acordo com aquilo que sente. Até as pessoas, gente, até os lugares. É sempre assim, tá? Ali a minha foto ficou muito ruim, por isso que eu tô olhando para cá de vez em quando, tá, gente? Então, assim, a memória é ligada também ao emocional. Até a memória da filha ou do filho de Oxum é ligada ao emocional. Se foi em um lugar e naquele lugar marcou, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, a filha e a filha de Mãe Oxum não vão esquecer daquele lugar e vão classificar, né? Se foi um lugar muito ruim, pode ter certeza que elas não vão voltar ali. E eles também não vão querer voltar. Com certeza que não vão querer. Por quê? Porque o que fica difícil para esquecer, eles preferem deixar de lado. Agora, se está sempre vindo, é um sentimento muito bom, né, é algo muito gostoso que estão sentindo em relação àquilo que vivenciaram naquele local, pode ter certeza que vão querer retornar ali sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E aí, assim, quando tem aí uma dificuldade, né, em estar participando, né, de algum evento, porque ali naquele lugar, né, de alguma forma teve muita energia negativa ali, né, por conta de alguém que feriu ela ou feriu alguém que ela goste ou que ele goste. Então, assim, eles são fácil para esquecer se a pessoa conseguir voltar àquela situação normal, né, pedir perdão. Agora, se não, filho de Oxum e filha de Oxum, é difícil perdoar se o outro não consegue fazer um exame de consciência e ver que errou. E acaba que elas também, por agirem, né, sem raciocinar, sem pensar, né, ali agir muito com o emocional, elas também têm dificuldade em pedir desculpa se caso, né, elas sentirem que estão corretas. Podem até não estar, mas se sentirem que estão corretas, aí elas não vão pedir desculpa e também não vai perdoar, né. Então isso depende também muito do estado emocional em que o filho e a filha de Oxum está. Porque quando ele está no emocional também muito equilibrado, ele vai saber entender o porquê que o outro errou daquela forma, né? Vai tentar conversar, vai tentar se entender ali, vai tentar ajudar. E se tudo correr tudo bem, pronto, né? Aí tudo bem. Agora, se não, aí, nossa, é muito difícil. É muito difícil. Filho e filha de Oxum tá perdoando, passando por cima de algumas coisas. Vai ficar ali sempre remexendo, porque aquilo ali doeu, feriu lá dentro, marcou. Então, eles têm essa dificuldade, né?
pois sempre lembra daquela situação ali que aconteceu e a pessoa não fez nada para melhorar aquela situação, né. Então agora vamos falar da estrutura emocional dos filhos e filhas de Mãe Oxum. São regidos pelo emocional, né, não gostam de conflitos, preocupam-se muito com o sentimento do outro, né, e com aquilo que o outro pensa, né. Então, às vezes, se ferem para não ferir alguém, né, porque preferem se ferir do que ferir o outro. Isso se estiverem em equilíbrio, porque se não tiver, nossa senhora, é pior do que a filha de Inhaçã. Passa por cima igual um trator, entendeu? Mas que é feito de água e dá aquela pancada, sabe, muito forte. Porque, como eu disse, tem dificuldade de perdoar, né. Então, assim, dentro dos conflitos, se você entrar num conflito direto com uma filha de Oxum, nossa, pode ter certeza que você vai se arrepender desse processo aí, tá. Então assim, elas não gostam e eles não gostam de magoar ninguém, mas se magoarem, a eles, a elas, pode ter certeza que eles não pensam 2 vezes se estiverem em desequilíbrio em ir lá e revidar aquilo ali, porque a gente vai ver mais lá na frente, que são um pouquinho vingativos e vingativas. Mas vamos falar do negativo só num próximo vídeo, tá. Vamos continuar falando aí desse emocional, agora uma coisa muito, muito linda de você saber, são românticos, né, porque olhar para o mundo com o sentimento, com a vida, com o romantismo, faz parte dos filhos e filhas de Oxum. Então é muito comum vocês verem eles gostando de músicas românticas, de lugares românticos, né, de pessoas românticas. Então assim, filho de Oxum é muito, muito voltado para o romantismo, porque vê tudo de acordo com o emocional. Então, um romântico por natureza é um filho e uma filha de Oxum, tá certo? Então a gente falou um pouquinho aí do mental e do emocional dos filhos e filhas de Oxum. Num próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho das características, né, para a profissão e dos negativos de filhas e filhas de Oxum. Assim como a gente pode falar também dos filhos e filhas dos outros orixás que já falamos. Então corre lá, não perde seu tempo, vai na playlist e pede para ver lá qual o negativo, né, dos orixás que a gente já falou e quais são as profissões que são mais adequadas, tá bom? Então não perde seu tempo e também se inscreva no canal. Não porque a gente está querendo que você faça, ajude o canal a crescer para que tenha rendimentos monetários, não. E sim para espalhar o conhecimento. Nós não estamos inscritos no YouTube para sermos monetizados. Aqui é uma casa, né, de oração e estudos sem fins lucrativos, só com o objetivo de ajudar a você que está aí do outro lado a receber o conhecimento e passá-lo adiante, tá certo? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. E Mãe Oxum aqueça o nosso coração com muito amor. Axé.